Chegamos ao último bloco da Lei 4.320. Eu estou sentindo daqui a sua felicidade por esta notícia. E vamos lá, partindo do artigo 88, que diz o seguinte: os débitos e créditos serão escriturados com individualização do devedor ou do credor e com especificação da natureza, importância e data do vencimento quando fixada. Então precisa que os débitos e créditos precisam ser escriturados de forma clara, de forma que quem leia entenda quem é o devedor ou o credor, se for um débito, né? Se for um débito do governo, será identificado o credor. Se for um crédito do governo, será identificado o devedor. E com a especificação da natureza daquele débito ou crédito, a importância, o valor, e a data de vencimento, se tiver fixada. Artigo 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial da Corebazinha. A contabilidade ela vai evidenciar esses fatos que estejam ligados ao orçamento, à administração financeira, à administração patrimonial e à administração industrial. Artigo 90. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada à conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. Então a contabilidade ela precisa dizer os créditos que estão vigentes e quais são as despesas que já foram empenhadas, que estão sendo empenhadas e quais são as despesas que estão sendo já realizadas à conta desses créditos vigentes e as dotações que continuam disponíveis. Além disso, o registro contábil da receita e da despesa deve ser feito conforme as especificações constantes na LOA e na Lei de Créditos Adicionais. Afinal, para você abrir créditos adicionais, tem a lei que abre os créditos adicionais e o registro contábil da receita e da despesa deve ser feito de acordo com essas especificações contidas na LOA e dos créditos adicionais. Dívida flutuante. Dívida flutuante é assunto bom de prova. O que é a dívida flutuante? A dívida flutuante ela compreende esses 4 itens aqui. São os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos em tesouraria. Guarde esses 4 itens, guarde bem, grave. Esses 4 itens, eles compõem a dívida flutuante. Questãozinha Sebrasp. A dívida flutuante inclui os restos a pagar, os depósitos e os débitos em tesouraria. Certa ou errada? Certa. Ah, professor, mas não falou todos. Sim, não falou todos, mas também não disse que falou todos. A questão não disse que abrange exclusivamente esse, não. Diz que inclui restos a pagar, depósitos e débitos em tesouraria. Questão correta. 2016 aí pelo CESP. E além desse tem também o serviço da dívida a pagar. Questãozinha da FCC. A Lei 4.320 estatuiu normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços de entes públicos, o que inclui a Prefeitura de Teresina. A gente caprichou nessa prova de Teresina. No que se refere à contabilidade, essa norma dispõe que o registro dos restos a pagar deve ser feito por exercício e por credor, distinguindo-se em despesas relevantes e irrelevantes. Certo ou errada? Despesas relevantes e irrelevantes. Nunca ouvi falar disso. Não tem essa distinção, não. A distinção é entre despesas processadas e despesas não processadas. Artigo 93. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira que não estejam compreendidas na execução orçamentária, elas também devem ser objeto de registro, também devem ser registradas, individualizadas e controladas contabilmente, mesmo que elas não estejam na execução orçamentária. Certo? Comentáriozinho. Questãozinha da FCC. Blá, blá, blá. No que se refere à contabilidade, esta norma, a Lei 4.320, dispõe que todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira
não compreendidos na execução do orçamento também serão objetos de registro, individualização e controle contábil. Certa ou errada? Ô, professor, você está repetindo o que a gente acabou de ler? Eu não, quem repetiu foi a FCC. Questão correta. É exatamente assim que cai na sua prova. Letra de lei. Artigo 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários à perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis por sua guarda e administração. Lembra que a gente viu lá dos registros sintéticos? E que eu falei que tinha também os registros analíticos? Então, olha eles aqui. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, identificando o agente responsável pela sua guarda e administração. E também a caracterização do bem em si. Certo? Desculpa, a escrituração sintética a gente vai ver agora no artigo 95. É porque eu comentei lá no início da aula. Mas a gente vai ver agora no artigo 95. E vimos também no artigo 86. Tá aqui. Não estou maluco, não. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Só que essa escrituração sintética é das operações financeiras. Os registros analíticos é dos bens de caráter permanente. Coisa boa de prova aí para cair. Artigo 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Tá percebendo a diferença? Escrituração sintética, operações financeiras e patrimoniais. Registros analíticos, bens de caráter permanente. Registros sintéticos, bens móveis e imóveis. Professor, se tiver um bem imóvel de caráter permanente, vai ter que fazer o registro sintético e o registro analítico também. Legal? Artigo 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. Então, esse levantamento geral ele tem que tomar como base todas as informações disponíveis. Certo? Inclusive, inventário analítico de cada unidade e os elementos da escrituração sintética. Artigo 97. Para os fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se a sua efetivação. Então, para os fins orçamentários e para determinar os devedores, deve ser feito o registro contábil das receitas patrimoniais, e deve fiscalizar a efetivação da receita, ou seja, a arrecadação da receita. Artigo 98 traz a definição, o conceito de dívida fundada. O que é a dívida fundada? Dívida fundada são os compromissos cuja exigibilidade seja superior a 12 meses, contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos. Certo? Isso aqui foi um erro. Então, a dívida fundada são compromissos, são empréstimos de longo prazo, são compromissos de exigibilidade superior a 12 meses. Ou operações de crédito com exigibilidade inferior a 12 meses, mas cujas receitas tenham constado do orçamento. Então, se as receitas daquela operação de crédito estavam no orçamento, ela será uma dívida fundada, mesmo que ela seja exigível em prazo inferior a 12 meses. E a dívida fundada, ela será escriturada com individualização e especificações que permitam verificar a qualquer momento o quê? A posição dos empréstimos, os respectivos serviços de amortização e os juros. Então isso aqui tem que ficar bem claro, bem definido, bem especificado. Questãozinha? FCC? Teresina? Blá, blá, blá. No que se refere à contabilidade, essa norma dispõe que a dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 6 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro desequilíbrio financeiro de obras e serviços públicos. Tá certo, ali não foi erro não. Foi a lei que não tem a melhor escrita. Comentário.
Bom, agora a gente acabou de ver, né? A gente sabe que não são 6 meses, são 12 meses. Então a questão está errada. Artigo 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para a determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira comum. Então, se existem serviços públicos industriais que não são empresas públicas nem autárquicas, ainda assim eles devem manter uma contabilidade especial para determinar os custos, os ingressos e os resultados. E também a escrituração patrimonial e financeira comum também deve ser mantida. Artigo 100. As alterações da situação líquida patrimonial que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências ou insubsistências, ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. Então, o que constituirão elementos da conta patrimonial? Alterações na situação líquida, que abrange o resultado da execução orçamentária, e as variações, que são independentemente dessa execução, além das superveniências e insubsistências ativas e passivas. Certo? Artigo 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados nos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstrações das variações patrimoniais. Guarda aí. BO, BP, BF, DVP. BO, balanço orçamentário. BP, balanço patrimonial. BF, balanço financeiro. E DVP, demonstração das variações patrimoniais. Segundo os anexos 12, 13, 14, 15, quadro demonstrativo, enfim, isso aqui é balela. Sugiro ignorar esses anexos, nunca os vi cair em prova. Artigo 102. O balanço orçamentário, vamos falar agora dos balanços. O balanço orçamentário, ele vai demonstrar as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Então, o balanço orçamentário vai dizer, prevista foi tanto, realizada foi tanto. Vamos comparar agora. Vamos demonstrar esse comparativo entre o que foi previsto e o que foi realizado, tanto das receitas quanto das despesas. Certo? O balanço orçamentário demonstra se aquilo que foi planejado foi realmente o que aconteceu. Questãozinha da FCC. Segundo a 4.320, é correto afirmar que o balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Certa ou errada? Certa, né? Exatamente o que a gente acabou de ver. Esse é o balanço orçamentário. Artigo 103, já trata do balanço financeiro. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Perceba que o balanço financeiro ele é mais amplo. E, além das receitas e despesas orçamentárias, ele também traz os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária. Além disso, ele apresenta o saldo que foi trazido do exercício anterior e o saldo que vai ser transferido para o exercício seguinte. Isso tudo está no balanço financeiro, então ele é mais abrangente do que o balanço orçamentário. O balanço financeiro demonstra todas as receitas e despesas, tanto orçamentária quanto extra-orçamentária, além de isso aí que eu acabei de falar. Parágrafo único do artigo 103 diz que os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Gente, o que isso cai em prova, destrói gente boa, gente que estudou muito, não está nos gibis. Isso aqui é literalidade, isso aqui você precisa saber. Eu mesmo já errei questão dessa de prova, há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. Então, guarde, decore isso aí. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária. Para quê? Para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Tá? É isso aí mesmo, não tem para onde correr não, tem que lembrar disso aí.
Ó, ainda fiz um comentáriozinho aqui, isso é muito cobrado em prova. Questãozinha da FCC. Segundo a Lei 4.320, é correto afirmar que é vedada a demonstração no balanço financeiro dos recebimentos e dos pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Certa ou errada? Houve um errinho aqui, essa questão está errada, né? Não é vedada essa demonstração não no balanço financeiro, pelo contrário. O balanço financeiro, ele mostra, ele apresenta também, ele demonstra os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária. Isso aqui está errado. Esqueçam isso aqui foi gabarito errado, foi um erro aqui do professor. Perdoem o professor. Artigo 104. A demonstração das variações patrimoniais, DVP, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Então, a DVP, ela mostra o que é que foi alterado no patrimônio, seja lá resultante ou independente da execução orçamentária, não importa, ela vai estar demonstrada na DVP. E também vai indicar o resultado patrimonial do exercício. Ou seja, todas as alterações resultantes da execução orçamentária, tanto as alterações resultantes da execução orçamentária, quanto as que não dependam dela, deverão ser evidenciadas na DVP, demonstração das variações patrimoniais. Questãozinha da FCC. Segundo a 4.320, é correto afirmar que a DVP evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Certa ou errada? Certinha, né? Exatamente o que acabamos de ver. Certo? E aqui a gente traz o artigo 105, que ele dá um detalhamento maior no balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, ele tem que demonstrar o ativo e o passivo, o ativo financeiro e permanente, o passivo financeiro e permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação. Tudo isso aqui tem que estar no balanço patrimonial. O que é o ativo financeiro? Ativo financeiro são os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Então, passivo financeiro, para que seja realizado, não depende de autorização orçamentária. E também os valores numerários são ativos financeiros. Valor em dinheiro são ativos financeiros. Já o ativo permanente, pensem aí que o permanente, ele é mais forte, ele é mais complexo para se desfazer. Então, são bens e créditos cuja mobilização ou alienação depende de autorização legislativa, por isso que ele é um ativo permanente. O passivo financeiro são dívidas fundadas e outras cujo pagamento, faltou um cujo aqui, e outras cujo o pagamento independa de autorização orçamentária. Então, se o pagamento daquela dívida não depende de autorização orçamentária, nós temos um passivo financeiro. Já o passivo permanente são dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Então, permanente sempre depende de autorização legislativa, tanto o ativo quanto o passivo. Saldo patrimonial, é o saldo patrimonial, deve estar contido lá no balanço patrimonial. E as contas de compensação, que é onde são registrados bens, valores, obrigações e situações que não estão compreendidas nas definições acima. Então, praticamente tudo tem que estar demonstrado no balanço patrimonial. Tanto o ativo e passivo, financeiro e permanente, quanto as contas de compensação, onde registra bens, valores e obrigações e situações que não estão compreendidas nos parágrafos anteriores e que possam vir a afetar o patrimônio. Claro que você não vai registrar no balanço patrimonial algo que não possa afetar o patrimônio. Por exemplo, um servidor espirrou. Tá, problema dele. Isso não vai afetar o patrimônio. Então, isso não vai estar registrado nas contas de compensação. São só situações, bens, obrigações que possam vir a afetar o patrimônio. Esquece não.
Artigo 106 diz que a mensuração dos elementos patrimoniais, o artigo 106 trata da mensuração dos elementos patrimoniais. Como é que ele faz isso? Ele diz como vai se mensurar cada coisa. Por exemplo, os débitos, créditos e títulos de renda, eles devem ser mensurados como? Pelo valor nominal. Quando em moeda estrangeira, e quando estiver em moeda estrangeira, a conversão é feita à taxa de câmbio vigente na data do balanço. Então, a mensuração dos débitos, créditos e títulos de renda é feita em valor nominal. Se tiver em moeda estrangeira, a gente converte usando a taxa de câmbio da data do balanço. A mensuração de bens móveis e imóveis é feita pelo valor de aquisição, ou custo de produção ou de construção. Um desses três. Valor de aquisição, custo de produção ou custo de construção. E os bens de almoxarifado são mensurados pelo preço médio ponderado das compras. Questãozinha boa de prova. Decoreba, mas é questão boa de prova. Guarda isso aí. O parágrafo 1º do artigo 106 diz que os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional, para comparar ali, para você ver o comparativo. O débito e crédito em moeda estrangeira, débito e crédito na moeda nacional, a conversão. Parágrafo 2º. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos ou valores em espécies serão levados à conta patrimonial. Dólar aumentou, dólar subiu, a administração ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, tudo isso tem que ir para a conta patrimonial. Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. Isso aqui vai um pouquinho contra a nossa lei de contabilidade. Quem estudou contabilidade se embola um pouquinho nisso aqui, mas só guarda a informação. Não procura pelo em casca de ovo, não. Conforme a lei 4.320, podem ser feitas reavaliações em bens móveis e imóveis. Certo ou errada? Certo. Porque é isso que a lei 4.320 diz. Legal? Vamos ver o artigo 107. Diz que as entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições para fiscais, da União, dos Estados, do município e do DF, terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que sejam aprovados pelo Legislativo. Então, essas entidades aqui, elas devem ter seu orçamento aprovado por decreto do Executivo, salvo se houver uma disposição legal que disser, não é o Executivo que vai aprovar, é o Legislativo. E o parágrafo único do artigo 107 diz que compreendem-se, nesta disposição, as empresas com autonomia financeira e administrativa, cujo capital pertencer integralmente ao poder público. Então, se o capital pertence integralmente ao poder público, ainda que a empresa ela tenha autonomia financeira e administrativa, ela deverá ter seu orçamento aprovado por decreto do Executivo, salvo se houver disposição legal dizendo que tem que ser aprovado pelo Legislativo. Vamos ver o artigo 108. Antes, deixa eu tomar uma água. O que é que diz o artigo 108? Os orçamentos das entidades autárquicas e paraestatais serão vinculados ao orçamento do ente, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, pela inclusão. O que é que vai incluir como receita? Um saldo positivo. Então, se teve um saldo positivo lá na entidade, o ente federativo vai incluir aquele saldo positivo como receita. Então, pela inclusão como receita de saldo positivo previsto entre os totais das despesas entre os totais das receitas e despesas, salvo disposição legal em contrário, e como subvenção econômica, perceba que ou é receita ou é subvenção econômica, na receita do orçamento da beneficiária, ficará o quê? O saldo negativo, previsto entre os totais de receitas e despesas, salvo disposição legal em contrário. Então, se teve um saldo positivo entre receitas e despesas, receita. Se o previsto é um saldo negativo, subvenção econômica. Legal? Ainda no artigo 108, ele traz que os investimentos ou as inversões financeiras
da União, dos estados, do DF e dos municípios, serão realizados por intermédio das entidades autárquicas ou paraestatais e serão classificados como, eles não serão realizados, releitura, os investimentos ou inversões financeiras dos entes que forem realizados por intermédio das entidades autárquicas e paraestatais, eles serão classificados como, na entidade, será uma receita de capital. Por quê? Porque o ente ele está fazendo um investimento ou uma inversão financeira por intermédio dessa entidade. Então, ele está jogando dinheiro para essa entidade fazer um investimento ou inversão financeira. Então, essa entidade, ela classifica aquele valor como receita de capital. E o ente, despesa de transferência. Percebe? Despesa de transferência de capital. Por que de capital? Porque a entidade vai usar para uma despesa de capital. Legal? O parágrafo 2º do artigo 108 diz que as previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. Então, se houver previsão para depreciação, essa previsão ela tem que ser computada. Certo? Questãozinha Sebrasp, 2013, mais antiga. As previsões para depreciação são computadas para efeito de apuração do saldo líquido das entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social, ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições parafiscais da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Certa ou errada? Certinha, né? Exatamente, desculpa. Certinha, exatamente o que acabamos de ver. E ela envolve o conhecimento dos artigos 107 e 108. O artigo 107 menciona que as entidades autárquicas, menciona as entidades autárquicas ou paraestatais, né? Que as entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive as de previdência social ou investidas de delegação, blá, 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 terão seus orçamentos aprovados pelo Executivo, salvo se houver disposição legal expressa, dizendo que seja pelo Legislativo. E o artigo 108, no parágrafo 2º, faz menção à previsão para depreciação. As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. Voltando aqui, relendo a questãozinha, as previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido. Olha aqui o parágrafo 2º do artigo 108. Inclusive de previdência social ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições parafiscais da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Olha aqui o artigo 107. Certo? Legal. Então, gabarito correta. Artigo 109. Força, gente, está quase acabando. Os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no artigo 107 serão publicados como complemento dos orçamentos dos balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município a que estejam vinculados. Ou seja, são as entidades e as autarquias, as entidades paraestatais e autarquias que estão ali relacionadas com aquele ente. Então, o orçamento deles também vai estar abrangido, vai estar compreendido no orçamento do ente. Então, os orçamentos e balanços dessas entidades serão publicados como complemento dos orçamentos dos balanços da União, Estados, municípios e Distrito Federal. Aqui estejam vinculadas. Claro, se a entidade está vinculada ao Estado do Rio de Janeiro, o seu orçamento será publicado como complemento do orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 110. Os orçamentos e balanços das entidades já referidas obedecerão aos padrões e normas instituídas por essa lei, ajustados às respectivas peculiaridades. Vai obedecer às normas instituídas pela lei, mas pode fazer alguns ajustes ali para atender alguma peculiaridade, alguma especificidade daquele balanço, daquele orçamento, daquela entidade. Parágrafo único do artigo 110. Dentro do prazo a que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados, salvo disposição legal em contrário. Então, a lei fixa um prazo. O órgão, para quê? Para que os balanços sejam remetidos ao órgão de contabilidade do ente. E o órgão de contabilidade do ente vai incorporar
aquele balanço aos seus resultados. Na verdade, vai incorporar o seu balanço, o balanço da entidade, ao seu próprio balanço. Certo? Artigo 111. O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, além de outras apurações para fins estatísticos de interesse nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das contas da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal, suas autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico, baseado em dados orçamentários. Quem faz isso? O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda. Então ele faz isso para fins estatísticos, para fins de análise de interesse nacional. Parágrafo 1º. Os quadros referidos terão estrutura do anexo 1, irrelevante para a nossa prova. Parágrafo 2º. O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio exercício e o baseado nos balanços até o último dia do segundo semestre do exercício imediato àquele a que se referirem. Calma. Vamos entender. O quadro que ele é baseado nos orçamentos, orçamento, programação, relaciona com programação. Ele será publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio exercício, até o último dia de junho. Por quê? Porque é programação. Programação você não precisa esperar acabar o exercício. Você já faz ali a publicação, ele já vai ser publicado, o quadro baseado nos orçamentos, ele vai ser publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio exercício. Já o quadro baseado nos balanços, o balanço é algo que a gente faz depois. Então, ele vai ser publicado até o último dia do segundo semestre do exercício imediato, aquele a que se referir. Então, o quadro dos balanços de 2021 será publicado no último dia do segundo semestre de 2022. Agora, por que eles colocaram o último dia do segundo semestre, eu não sei. Podiam ter colocado o último dia do exercício, porque só tem 2 semestres. Enfim. Último dia do ano. Legal? Artigo 112. Para cumprimento do disposto no artigo anterior, tem que ter uns prazos aí para os entes remeterem seus balanços ao respectivo órgão, ao órgão central de contabilidade. Então, para cumprimento dos prazos, a União, os Estados, o município e o Distrito Federal deverão remeter ao mencionado órgão central de contabilidade, até 30 de abril os orçamentos do exercício e até 30 de junho os orçamentos do exercício anterior, os balanços do exercício anterior. Então lembra, o quadro de balanços ele deve ser publicado até o último dia do primeiro semestre, até o último dia de junho. Então os entes precisam remeter ao órgão até 30 de abril. Já o quadro dos balanços, eles são publicados até o último dia do ano, né? Até o último dia do ano seguinte, referente ao ano anterior. Então, os órgãos precisam mandar até 30 de junho os balanços do exercício anterior. Até porque não dá para você mandar no exercício, até 30 de junho, no meio do exercício, o balanço do exercício todo, mas seria sem lógica. Então, orçamentos do exercício até 30 de abril, balanços do exercício anterior até 30 de junho. Certo? Um comentáriozinho aqui que a gente fez. Artigo 113. Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda atenderá a consultas, coligará elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos, expedirá recomendações técnicas, quando for solicitado, e atualizará, sempre que julgar conveniente, os anexos que integram a presente lei. Então, além de bem chatos, os anexos são sempre atualizados. Pouquíssimos concursáveis. Raramente, nunca vi cair em prova. Enfim, os anexos. Esse artigo aqui é bom você gravar. É bom você saber. Que é o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda. Ele tem que tomar uma série de ações para facilitar a vida, né? Tem que fazer consulta, tem que promover intercâmbio de dados informativos, tem que expedir recomendações técnicas, tudo para facilitar até a própria vida dele, né? De organizar melhor. E parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, quando necessário,
Conferências, reuniões técnicas com a participação de representantes das entidades abrangidas por esta norma. Então, podem ser promovidas essas reuniões, né, pelo Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, também para facilitar, para organizar melhor, para fazer esse intercâmbio de dados informativos, enfim, para sempre evoluir. E os 2 artigos que todo mundo gosta. Os efeitos dessa lei são contados a partir de... Não, gente, isso aqui não cai em prova, pelo amor de Deus. Artigo 115, revogam-se as disposições em contrário. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Foram muitos blocos, e se você chegou até aqui, meus parabéns. Você está com certeza na frente aí de muita gente, você está interessado, você está na luta. Isso é uma coisa muito boa. Mantenha a consistência. Concurso não é uma corrida. Concurso é um processo, é uma caminhada longa. Não é o mais rápido que ganha, é o mais consistente. É aquele que mantém a consistência. Esse é o grande segredo, gente. Manter a consistência. Você chega onde você quiser. Valeu, até a próxima.